o Senhor nos abençoe e nos guarde nas suas misericórdias, Ele possa lançar um olhar de bondade sobre a igreja, sobre as nossas misérias, e se compadeça de nós, e nos ajude. Vivemos dia de muitas tribulações, e não podemos nos afastar um segundo sequer da presença do Senhor, irmãos, pois seremos consumidos. E o Senhor, nesse dia, aqui nós nos reunimos em nome do seu amado Filho, e nós cremos que Ele haverá de conceder a nós o seu Espírito Santo, Ele virá sobre a igreja, Ele renovará as nossas forças, Ele trará revelação ao nosso coração, Ele curará as nossas enfermidades e nos fará ter esperança de que todas as dificuldades serão superadas e que o reino será estabelecido. Amém. Nós gostaríamos de iniciar a palavra da noite com uma passagem que está em Romanos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Os irmãos, por favor. Logo após o livro de Atos, no capítulo 10, Romanos 10, a partir do versículo 11. Nós temos nos nossos dias uma grande dificuldade para nós enfrentarmos os desafios. E a razão é porque nós estamos mergulhados num mundo que não sabe para onde vai. A situação do mundo piora a cada dia, porque o mal está cada dia mais presente na vida desta humanidade. E isso faz com que as coisas se tornem confusas. O ambiente na terra, o ambiente moral, o ambiente de conduta, as relações humanas, tudo isso vai se degenerando, e viver no mundo se torna cada dia mais difícil. As nossas relações, elas ficam azedas. Nós temos problema na nossa vida pessoal, nossa vida conjugal, nossa vida íntima, nossa vida profissional, porque a situação do mundo vai se tornando grave quando aproxima-se aquele dia. Irmãos, as Escrituras, elas são pródigas em nos alertar para um tempo de dificuldades. O Senhor Deus nos deu inteligência, de maneira que nós pudéssemos olhar à nossa volta e perceber o que está acontecendo. Não é necessário que alguém seja profeta para dizer que as coisas não vão bem. E nós precisamos de um referencial. Porque se nós não tivermos um referencial, nós saímos por aí fazendo as coisas que as pessoas fazem. Aqueles que não têm fé, aqueles que não têm um Deus, aqueles que não têm uma igreja. Nós somos arrastados nas concupiscências desse mundo, nas iniquidades dessa humanidade. Nós absorvemos a influência do mundo como se fôssemos uma esponja. Acontece um processo de osmose. As coisas desse mundo se transferem para a nossa vida mental com muita facilidade, irmãos.
Temos que ter um referencial. No versículo 11 do capítulo 10 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele nos diz que todo aquele que crer no Senhor não será confundido. Olha, eu creio. Não está falando de nada que tenhamos de fazer, a não ser crer que Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Não é preciso fazer obra nenhuma. Se nós crermos no Senhor, na nossa vida diária, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, quando estamos transitando pelas ruas, quando estamos viajando, quando estamos cuidando do nosso ganha-pão, se nós cremos no Senhor, o Senhor não nos deixará ser confundidos por este clima que está tomando conta do mundo. Eu disse recentemente, é uma tempestade invisível. Essa que a gente vê, a gente se esconde dela, né? Corre embaixo de uma casa, uma caverna, um telhado, embaixo de algum lugar para nos proteger dos dardos que vêm dos céus, granizo, aguaceiro, ventanias. Mas a tempestade invisível é muito pior, irmãos. Não vemos. Não vemos. Jesus não está num lugar inacessível. Não está aqui na igreja. Por meio da fé, nós podemos chegar ao Senhor em qualquer momento. Ele está do nosso lado pelo Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito Santo para que nós não ficássemos órfãos. Não existe uma exigência, irmãos. É isso que eu gosto de citar na igreja de Jesus, nos seus ensinamentos. Ele não fala que você precisa ser dessa ou daquela maneira. Isso é importante. Eu posso ser desonesto, eu posso ser um adúltero, eu posso ter uma esquisitice qualquer, não tem importância. Creia em Jesus. Eu conversava com o irmão esses dias na igreja sobre o Evangelho. Ele me dizia que tem grandes dificuldades para avançar. Ele me dizia, eu me sinto fraco, confuso. Eu gostaria de avançar mais, de ir mais rápido. Eu disse, mas a fraqueza é um bom sinal. Mas como é um bom sinal? Porque nós precisamos nos sentir desprotegidos para que haja proteção, irmãos. Precisamos nos sentir fracos para que o Espírito Santo possa renovar em nós o que precisa ser renovado. Se nós somos fortes, se todas as coisas estão dando certo para nós, se tudo está bem, as portas estão fechadas para o Espírito Santo. Por isso nós temos que ter um desespero de vez em quando, irmãos. Uma sinalização de Deus, para que a gente possa acordar. Se nós crermos no Senhor, não importa quem você é, o que você faz, o que acontece na sua intimidade, o Senhor, como diz a palavra aqui no versículo 12, a seguir, não há diferença entre judeu e grego, entre religiosos e racionalistas. O Senhor não quer nem saber quem você é, se você é letrado, se é estudado, se você não é. Se você é rico, pobre, negro, branco, suas inclinações sexuais, o Senhor não está interessado em nada disso. Ele está te chamando para a casa dele. Por quê? Porque o Senhor tem que fazer uma obra em nós, irmãos. É uma obra de salvação. Não somos nós que ministramos a palavra que vamos salvar os irmãos.
É o Senhor que vai te salvar. Mas você precisa vir à casa do Senhor pela anunciação da palavra. E a anunciação não cabe a mim somente, que estou aqui a pregar, mas cabe a todos. Nós podemos anunciar Jesus. Não é necessário você fazer um discurso para dizer que há um caminho, que há um ponto de apoio para nós não sermos confundidos. Anuncie a palavra. As ovelhas do Senhor vão ouvir o chamado. Fala do Senhor para quem você puder, no seu serviço, no seu trabalho, na rua, no seu passeio, para o vizinho, para os seus familiares. Não julgue-os, fale da palavra de Deus a eles, fale de Cristo, fale do amor de Cristo, fale da igreja de Jesus, da igreja verdadeira, irmãos. A ovelha, ela vai ouvir o chamado do Senhor. A palavra segue dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos clamar. Invoca o Senhor. Quando as coisas apertarem em casa, não procure a mim, irmãos. Procure o Senhor. Vá para o canto do seu quarto orar. Põe os joelhos no chão, fale com o Senhor. É mais fácil Ele te ouvir do que a mim. Percebe? Porque você é que é o interessado, não sou eu. Eu tenho meus tormentos. E tenho que chamar o Senhor para me ajudar, me socorrer. Então não me procure, irmãos. Procure diretamente o Senhor, fale com o Senhor. Senhor, aqui está as minhas misérias. Estão aqui as minhas misérias. Eu estou angustiado, eu estou deprimido, não estou conseguindo dormir, lá em casa está faltando pão, as crianças estão terríveis, insuportáveis, o marido está assim, a mulher está daquele jeito. Fale com o Senhor. Ele vai te ajudar. Quem invocar o nome do Senhor. Quem invocar o nome do Senhor. Você tem que invocar o nome do Senhor, para que Ele te ajude. E olha, bata naquela porta, meu irmão. A porta do céu é para ser batida para valer. Os irmãos se lembram da passagem do juiz Inico, que a viúva foi incomodar ele lá, ele não ia nem atender a viúva, porque nós não somos merecedores da misericórdia de Deus, na verdade, nós vivemos em pecado. Não pensa que o céu age por nós, não por justiça. Eles são bonzinhos, estão na igreja, eu vou ajudar eles. Não é assim não, irmãos. Quer o favor do Senhor? Bate na porta dele e bate muitas vezes mesmo. Senhor, 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 haja meu favor aqui, ó, a minha causa aqui, me ajuda. O Senhor vai te ajudar. Bate que a porta se abre, procura que você vai encontrar, pede que será dado para você. Agora não pede não para ver o que vai acontecer, não bate não para você ver se a porta abre. Fica sentado esperando o céu vir te buscar, vir ajudar você. Fica sentado para você ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, você tem que buscar. O Senhor diz que nós precisamos bater na porta. Aí a porta se abre. Invoca o nome do Senhor. Como que as pessoas poderão invocar? Diz o apóstolo Paulo no versículo 14. Em quem eles não creram. Como eles poderão crer naquele de quem nunca ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Olha o apóstolo cobrando de nós que somos da igreja. Como é que as pessoas podem encontrar com Jesus se nunca ouviu falar dele? Cabe a nós anunciarmos o Filho de Deus. Amém? Eles precisam ouvir. Como pregarão se não foram enviados? Está escrito. Isaías, capítulo 52, versículo 7. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Olha, nós precisamos trazer essa novidade para as pessoas.
Irmão, não fica reclamando da sua vida, não. Vai evangelizar. Esquece um pouco de você. Toda vez que você olha para você, você está esquecendo de amar. Os céus se movem quando nós amamos, quando nós servimos as pessoas, quando nós anunciamos as boas novas. Jesus veio nos salvar, irmãos. Será que a nossa consciência não tem nada a nos dizer? Vamos anunciar essas coisas às pessoas que vivem por aí perdidas nos seus sonhos, nas suas ilusões. Quando perguntarem quanto custa, você diz: é de graça, não custa nada. Porque a salvação é gratuita. Nem todos têm obedecido o Evangelho, lamenta o apóstolo. Por isso, Isaías disse na sua pregação: quem creu na nossa anunciação, quem creu, é o estado do mundo em que nós nos encontramos. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Presta bem atenção aí. Ouvir a palavra, todo mundo ouve. Tem gente que a palavra entra no ouvido e sai no outro. Ouvir pela palavra de Deus é uma outra coisa. Quando o pregador está anunciando a palavra de Deus, acontece alguma coisa comigo. É de fundamental importância que aconteça alguma coisa comigo. Esquece quando você entrar na igreja quem você é. É importante demais isso. Deixa a sua personalidade lá fora. Eu conversava com um presbítero da igreja, falando das dificuldades que é a evangelização. Algumas pessoas têm dificuldade para se deixar conduzir no aprendizado. Igreja é lugar de aprender. Por quê? Às vezes o sujeito tem um título lá, é advogado, outro é professor, outro é... enfim. E ele confunde as coisas. Como ele tem um título, ele acha que aqui na igreja o título dele vai fazer ele diferente das pessoas. Não tem diferença nenhuma, irmãos. A ciência do mundo não é a ciência de Deus, são coisas distintas. A ciência do mundo é para a vida do mundo. Aqui dentro nós somos tudo iguais. Pode deixar os seus títulos ali, ó. Quando você passar na entrada da igreja, deixa lá fora. Aqui dentro não interessa quem você é, o que você tem. O que interessa é quem nós somos perante Deus. É isso que interessa. Então preste atenção na pregação, que o Espírito Santo vai falar com você pela palavra de Deus. É ouvir pela palavra, não é ouvir a palavra, é diferente. Ouvir a palavra todo mundo ouve, ouvir pela palavra só alguns que ouvem. Porque o Espírito Santo vai falar com você durante a pregação. Eu não sei o que se passa aí no seu coração. Ou eu, ou quem estiver aqui na frente, vai falar aquilo que você precisa ouvir. Mesmo que seja contra você. Quando a palavra nos ofende, quando a palavra nos machuca, é a palavra que nós precisamos ouvir. Pega, guarda, vai embora. Passando ali, leva o seu título, por favor, não deixa na porta da igreja. Assume a tua vida. Ouvir pela palavra de Deus. É a única fonte do bem e da verdade. A palavra de Deus, ela foi nos concedida para que nós tivéssemos o Espírito Santo. Para que o espírito desse mundo não tenha domínio sobre nós. Ele tenta, mas ele não tem domínio sobre nós. Então venceremos, superaremos todos os desafios, todas as dificuldades, porque Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Vamos à palavra. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Queridos, não há nada pior do que o homem na igreja
que não sabe de coisa alguma. Nós temos que ser entendidos nas Sagradas Escrituras. Na história da igreja cristã, aí por volta do ano 400, foi cassado o direito do homem entender isso aqui, ó, a Escritura Sagrada. E foi dado a alguns homens o direito de interpretar a Escritura e dizer o que eles achavam. E os cristãos precisavam aceitar o que eles diziam que era verdade. Mas isso não é a igreja de Jesus, pelo menos no sentido primitivo. Quando houve a reforma protestante, o cisma, em 1525, os reformadores deram origem a uma nova igreja, ou seja, voltaram à igreja antiga dos apóstolos, onde a gente se sentava e conversava, e alguns irmãos liam os textos bíblicos, ensinavam uns aos outros, e todos aprendiam, e todos falavam. Nós temos que gostar desse livro. É, na verdade, o sinal de Deus. Onde nós podemos encontrar o Senhor? Alguém sabe onde está o Senhor? O Senhor está em algum santuário? Se alguém me garantir que eu o encontro lá, eu vou lá. Mas o Senhor não está em lugares que os homens construíram com as mãos. A própria Escritura diz que Ele não habita em templos que os homens construíram. Porque o Senhor é Espírito. E o Espírito de Deus, Ele nos deu esta palavra. Sabe por quê e para quê? Porque Ele quer nos salvar. E para que a gente não se perca nesse mundo de loucuras e de escuridão. Aqui está o sinal de Deus, a Escritura, não há outro. Quem pode interpretar? Eu? Eu posso interpretar. Você pode interpretar. Qualquer um pode interpretar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, Ele vai te ensinar. Ele quer te ensinar. Ele disse que é o nosso professor. Não há nenhum homem com capacidade de interpretar a Escritura, de maneira que ela sirva para todos. Por esta razão, irmãos, nós temos que ter amor pela Escritura. Esse é o nosso livro. Eu recebo muitas cartas de pessoas que dizem não ter uma boa igreja por perto, etc. Alguns que moram no exterior, em lugares remotos. O que eu faço? O pastor não me atende, o pastor não me recebe, o pastor não faz as devidas elucidações, não dá os devidos esclarecimentos, tudo mais. Eu digo, e a tua Bíblia? Uns dizem, não tenho. Então, como que você pode ser crente? Como que você pode ser cristão? Você não tem a Escritura. Vai correndo comprar. E depois o que eu faço? Abra a Bíblia e leia. Aonde? Em qualquer lugar. Eu não vou nem explicar para ele que tem umas divisões e tal. Porque, na verdade, em qualquer lugar, ele vai encontrar o sinal de Deus. E o Espírito Santo vai falar com ele. Percebe o poder da Escritura, irmãos? Como ela nos faz livres. Imagina que dependesse do irmão José a interpretação. Imagine, irmão José amanhã fica doente, pronto, cai de cama. A igreja toda vai ficar, e agora? Se o irmão José partir desse mundo, nós vamos ficar órfãos. Só ele interpreta. Isso é igreja? A igreja somos nós, irmãos. A palavra diz, nós somos o templo do Deus vivo.
Deixa o Espírito Santo habitar em você. Vá na Escritura, leia a Escritura, deixa que Ele vai te ensinar. É mais seguro, é mais confiável do que você ficar dependendo do pastor. Entendeu? O pastor é que nem você. Nós somos tudo igual, irmão. Somos iguais. A palavra diz que nós fomos cobertos com o manto do pecado, para que nós não tivéssemos do que nos gloriar, nenhum de nós. Por que nós somos diferentes uns dos outros? Os irmãos percebem? Eu estou falando isso no ponto de vista da igreja, não estou falando do ponto de vista da sociedade. Lá fora nós somos diferentes, um tem uma casa, outro, tem 2 carros, 5 carros, 20 carros, roupas não sei de que marca, um usa relógio Rolex, o outro põe brinco, o outro põe, enfim, tanta coisa que você vê aí no mundo. Somos diferentes lá fora uns dos outros. Aqui dentro da igreja, nós somos iguais perante Deus. Iguais como? Todos inclinados ao pecado. Nisso reside o nosso problema. Precisamos do Senhor para nos salvar, para nos tirar desta fria. Capítulo 3, versículo 24. O Senhor falava por parábolas. A parábola é uma história que pretende ensinar uma coisa oculta. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Irmãos, olha, preste atenção. Muitas pessoas querem saber o que é a vida. Por que a vida é assim? Por que é daquele jeito? Por que tantas injustiças? Por que Deus não toma uma providência? Tanta morte, tanto assassinato, tanto roubo, tanto bandido. Como é que Deus deixa isso acontecer? A gente não consegue entender as coisas num ponto de vista mais alto. E ficamos confusos. Mas a palavra diz: existe em curso o cumprimento de um plano que é de Deus. Ele semeou as almas no campo que é o mundo. E ele deu um tempo para que as coisas pudessem se definir. Houve uma época em que as pessoas, elas se escondiam com mais facilidade. Hoje não. Elas estão se expondo em face da liberdade que está sendo colocada no mundo. Tem gente que pensa: pronto, agora nós podemos fazer o que a gente quer. Alto lá. Não é bem assim, não. Faz o que quer quem não tem o Evangelho. Quem tem a Escritura não faz o que quer, não. Antes de fazer, pensa: será que é vontade do meu Senhor que eu faça isso? Os irmãos percebem? Na roça de trigo tem uma praga chamada joio. Quando nasce o trigo e o joio, nasce no meio. Eles são muito parecidos. Se você for lá arrancar o joio, pode acontecer que você arranca o trigo. Mas quando vai crescendo e vai chegando na época da colheita, você vê com perfeição a praga separada do trigo. Porque elas são bem diferentes quando está na época da colheita. O que Jesus está ensinando para nós é que o mundo é uma lavoura, aonde existe boa e má semente. Só que houve um tempo em que não se sabia direito quem era o quê. Mas na época da colheita, como nós estamos nos aproximando
do tempo da transformação e do juízo, as pessoas começam a se mostrar como são verdadeiramente. E nós temos que ver onde é que está o joio, onde é que está o trigo, de que lado que eu estou. Eu sou bode ou sou ovelha? Está chegando na hora da colheita. Nós temos que saber o que é o plano de Deus, irmãos. Nós estamos jogados aqui de qualquer jeito. Vai acontecer um transtorno no mundo aí, porque Deus está descuidado. Não, tudo faz parte do plano de Deus. Amém. Quando chegar a hora, vocês vão lá, separa. O que for joio, junta de cá, fogo. O que for trigo, junta no meu celeiro. Esse é o reino de Deus. É o grande plano de Deus para esta humanidade. Alguém ouviu falar de igreja? Não falei de igreja. De placa da igreja, presbiteriana, batista, pentecostal, metodista, católica. Não falei de igreja. O plano de Deus está além da igreja. Acima da igreja, irmãos. Todas as igrejas são do Senhor. Não é? Todas as igrejas são do Senhor. O plano dele está em curso. Outra parábola lhes propôs, dizendo, versículo 31. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amados, nós nos sentimos em poucas pessoas que temos fé, não é? Até a gente fica desanimado, mas é tanto pecado, tanta coisa errada, tanta confusão, que a gente não vai conseguir mudar isso não. E essa ideia pode nos levar a deixar de anunciar. Mas o reino de Deus é uma pequena semente que o Espírito Santo põe dentro de nós. E quando nós anunciamos, nós comunicamos uma coisa que não é nossa. É um espírito. As ovelhas receberão e anunciarão. E o reino vai crescer. Todo esse mundo de iniquidade vai se desfazer. Seja você um testemunho de Cristo. Olha, você vai ver a sociedade entrar em colapso. Em todo sentido. Não se desespere, seja um anunciador. O Senhor, Ele disse que isso ia se passar. E que nós deveríamos estar preparados. Ele era sozinho. 12 estavam ao seu lado. Um lhe traiu, e quando ele foi para a cruz, todo mundo correu, ficou sozinho com Deus. Alguém poderia dizer que aquele filho do carpinteiro, que as coisas que ele ensinava ia ter futuro? Pois é, o mundo ocidental foi construído em cima dos ensinamentos do Senhor e da igreja. Só isso, irmãos, todo o mundo ocidental, as Américas e a Europa. Aliás, é o que tem de civilização, né? Se nós podemos dizer que tem alguma civilização no mundo, são esses países onde Jesus colocou a sua cruz. Um grãozinho de mostarda está crescendo. O reino será estabelecido. Eu creio. Amém? Falando do reino dos céus ainda, versículo 33. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. A palavra de Deus tem esse poder. Se o terreno for receptivo, se for ovelha, ele entra e cresce e passa a outros e a outros. Vamos anunciar. Tudo isso
Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. De maneira que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta. No Salmo 78, versículo 2. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e serão lançados na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Amém? Irmãos, ensinamento, igreja, raciocínio, põe sua cabecinha para funcionar. Quem tem ouvidos de ouvir, isso quer dizer o quê? Que não é ensinamento de massa, não é para qualquer um, é para os que são filhos do reino. Os filhos do maligno, eles não entenderão. Põe sua cabecinha para funcionar, aprenda com a palavra de Deus, conheça os mistérios da vida, tenha todas as respostas que os pensadores ainda não encontraram. Está aqui, para todo mundo tomar ciência e anunciar. Vamos, cada um de nós, nos tornarmos anunciadores deste evangelho de amor e de paz. Amém. A igreja seja abençoada e o Senhor nos guarde dos perigos desse mundo.